E o tema dessa palavra é: procura-se alguém. Procura-se alguém. Tem alguém aí? E olha só, eu quero ler 2 Crônicas 16:9, que diz assim: porque, 2 Crônicas 16:9, livro de 2 Crônicas, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Vamos ficar só com a parte A, que é mais leve na neve, né? Como diz o pastor Giovanni, né? Leve na neve, suave na nave. Então, a primeira parte, ela fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra procurando. Por isso que o tema dessa palavra, ela é isso: procura-se alguém. Deus está procurando alguém que tenha um coração totalmente dele e para ele. Paulo, em Romanos, ele diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus está procurando nesse planeta Terra homens, mulheres, crianças, senhoras e senhores, jovens, adolescentes. O Senhor está procurando homens e mulheres que queiram servir, que tenham um coração totalmente dele, totalmente dele. Mas eu quero falar de uma pessoa aqui, que vocês já ouviram a história dessa pessoa, com certeza, já até tinha ido falando sobre essa pessoa, que é uma pessoa que, quando Deus colocou o olho nele, falou assim: é esse que eu quero usar. A Bíblia conta a história de um adolescente, um jovenzinho, chamado Davi. Davi, filho de Jessé. E Davi era um garoto e, assim, ele parecia não ter perspectiva para ser o que seria. E a Bíblia fala que, uma certa vez, Deus ficou triste com Saul pela atitude de Saul. Deus rejeitou Saul, mesmo sendo rei. Deus rejeitou Saul porque Saul virou as costas para os princípios do que Deus tinha dado. Então Deus começou a procurar alguém. Então procura-se alguém. Deus começou a procurar alguém que tivesse um coração segundo ele, segundo a sua vontade. E aí aconteceu que Saul está passando por um problema muito sério. Já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Saul está deprimido e começa a manifestar na vida deles alguns espíritos malignos, e ele vivia uma vida assim muito deprimida, muito triste. Apesar de ser um rei muito famoso, muito conhecido, mas ele estava vivendo assim, não estava descansando, não estava tendo paz, e ele queria paz. Aí de repente alguém falou assim: ó, eu acho que pode ter alguém que pode te ajudar, o rei. Então esse homem falou para o rei Saul assim: então respondeu um dos moços e disse, dizendo para quem? Para Saul: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul, eu conheço alguém que tem essas características. E se você quiser, eu posso te apresentar. E a Bíblia fala que, você já sabe provavelmente a história, que ele leva Davi perante Saul. Então, nessa história, não vamos estar falando de uma investigação. Alguém que está procurando alguém para ser colocado em destaque. Não vamos estar falando sobre isso. Não estão procurando alguém para achar um problema, mas um investigador para descobrir um problema. Mas nessa passagem procura-se alguém para resolver uma situação, para resolver um problema. Deus está à procura de pessoas aqui, nesse lugar,
Deus está à procura de pessoas que possam resolver problemas. E sabe de uma coisa? Tem um versículo na Bíblia Sagrada que diz o seguinte, que é Cristo em nós a esperança da glória de Deus. A esperança da mudança no Brasil, em todos os aspectos, não está no governo, não está na economia, não está nisso, naquilo outro. A esperança para o Brasil de dias melhores está na pessoa do Senhor Jesus, que habita no meio do seu povo, que vive na vida de cada um, que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então procura-se alguém que tenha esse coração, que tenha essa virtude, que tenha esse chamado de servir a Deus. E eu quero falar de alguns pontos aqui importantes dessa pessoa que, quando Samuel encontrou, primeiro aspecto, ele fala assim, olha, ele sabe tocar. Eu conheço Saul, um rapaz que sabe tocar. Se eu for tocar aqui, irmão, para vocês, esse teclado aqui tá ligado, tá? Acho que não, né? Nem sei como é que mexe aqui. Ó, não está ligado nada, nem sei ligar. E se provavelmente eu fosse tocar, ia ficar só eu tocando que vocês iriam sair. Pior ainda se eu cantasse. Tá? Mas esse moço de Saul chegou para ele e falou assim, eu conheço um rapaz que toca, e toca muito bem. Toca como o Paulinho, toca como o Kaique, como o Edson, como os nossos músicos. Cara, toca demais, toca demais. E eu gostaria de falar sobre esse tocar. Qual foi o instrumento que Davi usou para tocar o coração de Deus? Qual foi o instrumento que ele usou? Para tocar para o Saul, ele usou a harpa. Mas para tocar o coração de Deus, para ser chamado homem segundo o coração de Deus, qual foi o instrumento que Davi usou? O primeiro instrumento que Davi usou chama-se humildade. Quer tocar o coração de Deus? Quer ver Deus sorrir para você? Quer ver Deus ser apaixonado por você? Quer ver Deus ficar contente com você? Quer ouvir alguém falar? Eu conheço lá em Vitória um homem, uma mulher, que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que mexe com o coração de Deus, que faz Deus se levantar, que faz Deus olhar para a terra, porque ela tem uma humildade. Ela tem uma humildade. Tiago, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim que Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça a quem é humilde. Uau! Deus dá graça a quem é humilde. Eu já contei aqui que lá em Santarém, a nossa igreja ela tem um estaleiro naval. E quando o pastor Lucas era vivo, quando eles aprontavam o barco, que eles iam descer naquele trilho, então, se eles quisessem que o barco descesse com mais velocidade, eles passavam graxa no trilho, e o barco descia com mais velocidade. Se eles queriam travar, para o barco descer devagar, quando o barco ia descendo, eles jogavam areia, e o barco ia em cima do trilho até que parava. E o pastor Lucas pegou esse versículo e traduziu assim, Deus resiste o soberbo, Deus joga areia no caminho do soberbo, mas Ele passa graxa na vida do humilde, para deslizar. Não tem coisa melhor do que deslizar na presença de Deus, do que voar na presença do Senhor. Então ele falou, eu conheço Saul, eu conheço um cara que ele toca muito bem, ele toca com a presença de Deus, e ele tem uma humildade impressionante, impressionante. Se nós queremos receber dessa graça de Deus sobre nossa vida, nós precisamos ser humilde. Deus dá graça. E sabe o que é graça, irmãos? A palavra graça significa favor que a gente não merece, um favor imerecido. Graça é isso, é um favor imerecido. É algo que eu não merecia. Eu não merecia, nem você. A salvação, o perdão de Deus, Jesus ter morrido por mim, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. O que eu merecia era o inferno. Era o inferno. Primeiro,
Porque Davi disse em Salmo: em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, eu já nasci em pecado. Paulo em Romanos diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Ele diz também que o salário do pecado é a morte. Então, o que eu merecia era a separação de Deus, era a morte e era ser lançado no inferno. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela graça sois salvos. Pelo favor imerecido, nós fomos salvos. Deus mudou o nosso destino. Deus mudou a nossa rota. Alguém condenado ao inferno. Então isso é muito importante. Se queremos alcançar essa graça de Deus, nós precisamos ser humildes. Se queremos alcançar esse favor imerecido de Deus, nós precisamos. E olha, irmão, ser humilde não é ser humilhado. Até a Bíblia não diz que nós devemos ser humilhados pelos outros, mas a Bíblia diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno te exaltará. Se tem alguém que Deus aplaude, os anjos podem até não aplaudir, mas se tem alguém que Deus aplaude lá do céu, que Deus olha, que Deus vibra, é a pessoa que é humilde. Dois tipos de pessoa: a pessoa humilde e a pessoa que serve. A pessoa serve. E segundo ponto que nós vemos isso aqui, de que Deus procura, primeiro Ele procura uma pessoa que sabe tocar na presença dEle, que sabe tocar em oração, que sabe tocar em adoração, que sabe tocar na meditação da palavra de Deus, que sabe tocar falando do amor e da bondade de Deus para outras pessoas. Deus procura homens e mulheres que sabem tocar na presença dEle, clamando pela vida das outras pessoas, que se coloca no lugar de outras pessoas. Esse tempo para a gente em Santarém foi muito bom, a conferência, mas sabe que não foi só isso. Nós tivemos o privilégio de fazer a reconciliação de 3 pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor. 3 pessoas, inclusive uma, foi ontem mesmo, foi, amor? Nós saímos de lá, almoçamos tão cedo, acho que era 11 horas, por causa que o nosso voo tinha que estar no aeroporto meio-dia. Passamos lá no restaurante de um irmão que é da nossa rede, e lá tinha 2 garçons que estavam servindo, que estavam afastados do caminho do Senhor, e eles fizeram a reconciliação com Jesus. Então, que sabe tocar. Deus não procura pessoas que são talentosas. É diferente uma pessoa talentosa, com habilidade, de que alguém que sabe tocar. É bem diferente. Talentos e habilidade arranca aplauso das pessoas, mas é o caráter que arranca aplauso de Deus. É o caráter. Segunda coisa que Deus está à procura na vida de uma pessoa, que seja uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Simples. E olha que seja simples na sua maneira de falar. Não precisa eloquência. Não precisa ser uma pessoa eloquente. Não precisa ser uma pessoa poliglota. Não precisa ser uma pessoa super estudiosa. Isso é muito importante. Mas não tem nada melhor do que uma simplicidade. Eu acho que você talvez já ouviu falar de pessoas muito inteligentes, muito famosas, muito conhecidas, mas que para falar com ela é difícil demais. E às vezes é até ignorado para falar com ela. E Jesus era tão simples. Jesus dava atenção para todas as pessoas. Nunca houve, nem haverá na terra, alguém tão famoso quanto Jesus. Mas ele dava atenção para todo mundo. Inclusive, ele tirou uma soneca, tirou um descanso na casa de um homem chamado Simão leproso. Ele nunca fez acepção de pessoas. Uma pessoa simples. Uma pessoa que tem um coração voltado para Deus. Uma pessoa simples no se vestir. Mas uma pessoa simples também de não ostentar.
A simplicidade não está baseada naquilo que nós temos, mas a simplicidade ela está baseada naquilo que nós somos. Assim como Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele também deseja formar e procurar pessoas humildes e simples, como o seu Filho Jesus. O pastor Asaf Borba, e cantor, ele tem uma música que fala assim: eu quero ser semelhante a Jesus. Sabe por que que, você sabe por que que sabe por que que Judas, o sinal que Judas deu para prender em Jesus era um beijo? Aquele beijo não era o beijo da traição apenas, aquele beijo era um sinal. Diz os historiadores que havia discípulos que eles eram muito parecidos, fisicamente, muito parecidos com Jesus. Então, para que não prendesse alguém enganado, ali estava o checkmate, era o beijo. E Judas conhecia muito bem quem era Jesus, quem eram os discípulos, que eram muito parecidos com ele. Gente, nós precisamos ser semelhante a Jesus. A Bíblia diz que o Senhor fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus ao ponto de confundir o inimigo quando vir nos atacar. Quem é que está aí? É José ou é Jesus? E nós precisamos ser semelhante e podemos ser igual a Jesus. Eu lembro da história de e esse homem esteve em Santarém, muitos anos atrás, na nossa conferência de missões, pastor David Roga, e ele contou que eles foram numa comunidade no México. Ele tem uma igreja muito grande, e ele contou que ele estava evangelizando nessa comunidade, acho que era até uma comunidade indígena, e evangelizando e falando de Jesus, e levando cesta, e orando pelas pessoas sendo curadas, e amando e abraçando. Depois que o David Roga passou nesse lugar, foi um outro missionário nessa comunidade, e perguntou assim: vocês já ouviram falar de Jesus? Vocês conhecem Jesus? E ele falou assim, e as pessoas falaram: sim, nós conhecemos, ele sempre vem aqui com a gente, ele já até dormiu aqui na casa de algumas pessoas. E aquele missionário não entendeu muito bem. Como assim? Não, ele sempre vem aqui. Não, estou falando de Jesus que cura as pessoas, de Jesus que abraça as pessoas, de um Jesus que senta, que ouve, que ama, que se compadece, que ajuda. E a comunidade falava: sim, é Ele mesmo, Ele mesmo. E sabe quem era essa pessoa? O David Roga. Era semelhante, eu acho que ainda não faleceu, semelhante a Jesus. Então, simples, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser simples. Jesus era simples. Então, ele procura pessoas que o toque de coração, o toque de oração, o toque de unção, de intimidade com Ele. Alguém que toca com santidade, que toca com amor, que toca com humildade, que toca com simplicidade. Alguém que seja parecido com o Filho dele, Jesus. Deus olha para mim, para você, e fala assim: eu creio que você vai ser parecido com meu filho, que você vai amar as pessoas, que você vai chorar com elas, que você vai se compadecer delas. E eu lembro que quando estamos começando a Igreja da Paz do Brasil, acho que em 1977, mais ou menos, 78, mas certa vez um missionário chegou ao pastor Lucas e falou assim: pastor, era no Ribeirinho, pastor, a gente temos orado muito para Deus nos dar uma caixa de som e um violão, e nós temos orado e nós temos clamado todo dia, nós temos chorado para Deus mandar esses equipamentos para nós. E o Lucas falou assim: ô meu querido, vamos continuar orando, mas quando nós começarmos a orar por almas, Deus vai mandar a caixa de som e mandar o violão. Vamos a orar por almas, vamos orar por pessoas. Tudo que nós temos aqui vai ficar. Tudo que nós temos, toda a tecnologia que usamos vai ficar, mas vida nós podemos levar.
e quanto nós quisermos levar. Então, alguém que toca com santidade, que toca com amor, que realmente é o amor ágape de Jesus, que ama as pessoas, o amor ágape, que ama sem esperar receber de volta. Quanto aos seus olhos, passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando pessoas aqui essa noite, dizendo: eu posso contar com você? Você pode me representar? Você pode ter a semelhança do meu filho aí? Eu quero te usar. A segunda coisa que Deus, que esse jovem, ele tinha, ele não apenas, ele era um jovem que sabia tocar, mas esse jovem também, ele era forte e valente. E o moço fala para Saul: olha, eu conheço um cara que toca muito bem, que ele é forte e é valente. Forte e valente, mas nas suas convicções e decisões. Alguém que é forte na sua postura, na sua posição. Lembra de uma música que eu cantei algum tempo atrás aqui? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo, atrás não volto mais. Gente, essa decisão, Davi tinha essa convicção, era um homem valente, era um homem forte nas suas convicções, nas suas decisões. Eu cheguei em Santarém, segunda-feira atrasada, nós chegamos lá, era 4h20 da tarde, mas na segunda-feira minha esposa ficou com a família dela para poder a gente aproveitar o tempo. Eu fui lá no Ribeirinho, lá onde meus pais moravam, e eu fui lá com eles. Na terça-feira peguei uma lancha, cheguei lá e estou atravessando, até fiz uma filmagem, de repente outro dia a gente pode passar aqui. Eu fiz uma filmagem atravessando o Rio Amazonas, e você não tem ideia do que passou na minha cabeça, várias coisas, os tempos que nós vivemos lá. Às vezes passou na minha ideia, assim, voz do meu pai dizendo assim: filho, fica aqui, nós temos muitas pessoas no Ribeirinho para ganhar. Mas sabe de uma coisa, eu vim para cá, e papai do céu queimou a ponte atrás de mim, eu não tenho como voltar. Então eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, eu não volto mais. Vou continuar seguindo a Jesus, vou continuar pregando o Evangelho. Nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar esse estado, nós vamos ganhar esse Brasil, porque nós somos fortes, nós somos valentes. Nós somos fortes, nós somos valentes. Deus procura homens e mulheres, crianças, jovens, senhores e senhoras, homens que sejam valentes, que sejam fortes nas suas convicções, nas suas decisões. Alguém que não é medroso, que não tem medo de enfrentar os ursos, os leões e os gigantes da vida. Vão aparecer? Vão. Mas o que é valente, o que é corajoso, ele não tem medo de enfrentar. Deus permite que os nossos adversários, eles venham contra nós, por uma única razão, por um único motivo, para nos promover. Sempre que se levantar um urso da vida, um leão da vida, um gigante da vida, não está se levantando para te destruir. Deus está permitindo aquele gigante, aquele urso, aquele leão se levantar contra você para te promover, irmãos. Para te promover. Pensa bem, aqueles 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, quando foram lançados na fornalha, e eles decidem, também são 3 jovens que dizem assim, que eram firmes nas suas convicções. E o rei falou assim: se vocês não ouviram a ordem que eu dei, quando vocês ouvissem o som da harpa, do saltério, da gaita, de todos os instrumentos, todo mundo que está se prostrando, vocês não ouviram isso, que deveriam se prostrar? E aquele jovem fala para o Nabucodonosor o seguinte: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livra, e da sua mão. Se não, fica você sabendo que nós não vamos adorar a imagem que se levantou. Nós temos um Deus verdadeiro, e é Ele que nós vamos adorar. E quando eles são jogados naquela fornalha, a única coisa que queima são as cordas que foram amarradas. Sempre que se levantar uma luta contra você,
não é para te abater, não é para te destruir, é para te promover, irmãos. É para te promover. Essa luta que você está passando, talvez essa enfermidade, essa luta financeira, talvez essa luta familiar, não é para te destruir, é para te promover, é para te colocar em lugares mais altos, é para que o mundo saiba que o Senhor é contigo, que o Senhor, Ele é o teu Deus. Deus permite unicamente por essa razão. Não despreze os seus adversários. Eles são muito importantes para o seu crescimento e sua promoção. Não despreze. E às vezes nós não entendendo bem, nós o rejeitamos, nós o ignoramos, nós tiramos das nossas redes sociais, nós cortamos dos nossos óicos de relacionamento as pessoas, e muitas vezes tiramos para ela não fazer mais parte do nosso relacionamento, da nossa amizade. Não faça isso, não despreze aquelas pessoas que se levantam como adversário. É só para te promover, é só para te promover, é só para que o nome de Jesus seja glorificado. E vou encerrar com mais esse outro ponto aqui, deixar os outros para domingo que vem. O outro é, Davi era o quê? Ele era um homem que sabia tocar. Davi era um homem que era forte e valente, mesmo sendo adolescente, forte e valente, mas também Davi, ele era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra. Como que nós vamos para uma guerra se nós não temos conhecimento, nem experiência, nem sabemos como é que funciona uma guerra? Davi, ele era um guerreiro, ele sabia o que era a guerra. Ele era uma pessoa, um grande guerreiro. Homem de guerra fala de maturidade, experiência e coragem. Então, Deus quer nos levar, Deus procura homens que têm experiência nisso, que homens e mulheres que são maduros. Escute aqui, Deus procura homens e mulheres, talvez você vai entender a minha linguagem, porque eu vou traduzir no português. Deus procura homens e mulheres que tenham a costa de pato. Sabe o que isso significa, irmãos? O pato ou a pata, eles que decidem se querem se molhar ou não. Porque quando a água é jogada na costa dele, ele tem uma habilidade de travar a sua pena e a água não penetra. Se você pegar essa revelação, o inimigo pode jogar tantas setas com você, como ele pensar, elas não vão atingir, porque Deus te deu essa habilidade para travar e não aceitar as coisas do inimigo. Conta-se uma história de um homem que ele tinha um cavalo, e esse cavalo serviu por muitos anos, esse homem, na roça, trabalhando, puxando. Mas chegou um momento que o cavalo já estava bem fraco, e o homem não queria sacrificar e nem vender o cavalo. Então ele deixou no campo. O cavalo foi ficando cada vez mais fraco, debilitado, e ele gostava muito daquele cavalo, porque ajudou muito ele no começo. Só que ele não conseguiu, não aguentou mais ver o sofrimento do cavalo. Então ele decidiu o seguinte: eu vou precisar sacrificar, eu vou matar esse cavalo. E sabe o que ele faz? Ele cava um buraco bem grande e bem fundo. Aí ele pega aquele cavalo, desce naquele buraco bem fundo. E aí ele olha para o cavalo que está ali. Ele não tinha coragem de executar com tiro, alguma coisa assim. Ele falou: eu vou enterrar ele. E o cavalo está lá no buraco, lá no fundo, e um montão de terra aqui. Então ele virou de costa com aquele buraco, aquela cisterna. Ele pegava, enchia o pá de terra e jogava para dentro do buraco. Assim ele foi fazendo, até que já não tinha mais terra, da terra que ele ia tirar daquele buraco. Na última pasada que ele dá, que ele joga a terra, ele pensou: poxa, eu nunca gostaria de ter feito isso. Eu lamento ter feito isso com o meu cavalo. E ele vira para olhar a terra que ele tinha olhado, que ele tinha jogado. E quando ele vira para olhar, o cavalo está perto dele. Ele falou: é impossível isso acontecer.
Como? Aí ele percebeu o seguinte: cada pasada que ele dava, que enchia de terra, e que ele jogava no buraco, aquela terra caía na costa do cavalo. Sabe o que o cavalo fazia? Se sacudia, pisava em cima. Cada pasada que ele jogava, ele se sacudia, pisava em cima. O que é que você está fazendo com os leões, com os ursos, com os gigantes, com as ameaças com o inimigo? Então não aceite, jogue de você, pise em cima. Jesus prometeu, ele disse que ele nos tem dado autoridade para pisar em serpente e em escorpião e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Pise sobre os ataques do diabo. Homem de guerra fala de maturidade. Homem de guerra não tem medo do adversário. Ele procura conhecer os seus inimigos, as estratégias, porque ele sabe que Deus o chamou para ele ser um grande guerreiro. Procura-se alguém que saiba tocar, que tenha humildade, que seja uma pessoa valente, forte e valente, e seja alguém experiente em guerra, que não tenha medo de nada. Que o Senhor encontre você essa noite aqui e diga assim: conte comigo.